grande mentor, né, um professor que gostava muito de mim, o professor Daniel Val, que é de saudosa memória, né, um dos grandes estudiosos. Ele disse que, né, ele olhou para mim e disse, vai abrir o primeiro cursinho daqui da região e você vai dar aula nele. É de noite. Eu disse, de noite eu vou dar aula. Eu adorava dar aula, tá certo? Para mim, eu amo dar aula, é meu pau. Né? Aí eu peguei e fui dar aula no cursinho, aí abri um cursinho, depois abri o dois, depois abri o três, depois abri o quatro. De repente eu tava com todas as noites lotadas. Aí uma escola grande lá da região soube que eu estava dando aula, apresentando professor de biologia, porque biologia é uma disciplina complicada, né? Eu sempre gosto de dizer, talvez uma das disciplinas mais difíceis de você dar aula. Porque eu tenho uma frase, um aluno meu que ele dizia, o conteúdo de biologia ele é infinito. Porque tu começa a falar uma coisa que ramifica para outra, que ramifica para outra, que ramifica para outra. É E verdade. o que o papel do professor de biologia é colocar ordem na bagunça para que o aluno entenda a lógica. A ideia é essa. Você tem que sempre observar que a gente vai pegar todos os conteúdos e colocar, digamos assim, dividir em pontos que o aluno possa entender. Eu sempre gosto de dizer que quando a UFC tinha o vestibular tradicional, sempre o aluno achava que precisava estudar química e não precisava assistir aula de biologia. Aí ele Uhum. tentava estudar biologia sozinho. Aí se dava mal, aí vinha procurar o professor. Por quê? Porque a gente dizia, olha, isso é importante, isso não é. Isso é importante, isso não é. A gente organiza a bagunça porque é um conteúdo infinito. Né? Até hoje, talvez seja o conteúdo que tem maior quantidade para o Enem. Pra você ter ideia. Tudo reduziu, menos biologia. Né? Porque é muita coisa e não tem como você tirar algo. É sempre difícil fazer esse corte. Então eu comecei a dar aula aí. Um colega me chamou e disse, não, eu dou aula na hora do almoço. Porque eu não posso deixar meu emprego, porque dar aula não tem futuro para ninguém. Então eu saía 12 horas, pegava aula de 12 e 5, até a mulher ficava esperando quando eu chegava para poder tocar. Dava aula até uma hora, voltava 1h30 para trabalhar. Só que com a entrada desse grupo de fora, aí eu comecei a perceber que eu não ia ser mais o gerente e tal. Aí eu recebi um convite oficial da escola para dar aula todas as manhãs. Botei na ponta do lápis e disse, rapaz, não é que eu vou ganhar mais daqui dando aula do que trabalhando na concessionária? O rapaz mentiu para mim. Né? Aí, resultado, sempre fui, aí fui dar aula, aí, aquela história, né? Tem uma frase de uma professora que ela diz que dar aula é como câncer, só cresce. Tu começa dando uma aula, dá duas, dá três, de repente tu tá dando... Eu cheguei a dar 80 aulas por semana, Eita, certo? Era uma coisa assim, era 6 de manhã, 6 de tarde, 4 de noite. De segunda a sábado até 6 da noite, certo? Eu caraca. vibrava mesmo e tal. E estava que hora? De madrugada. Tá? À noite é uma criança, né? Para mim, o pior era corrigir prova, tá? Isso era, Eita. cara, terrível, tá certo? Porque você perde tempo e vê que não tá aprendendo. Então, eu dava muita aula e com isso, né, eu sempre... Aí é aquela história, né? As opcionais era mais fácil para corrigir, né? Era muito mais, certo? Então, eu dava muita aula, tá? E aí, o que que acontece? Né? Eu sempre tive essa veia empreendedora. Então, quando eu comecei a dar aula, eu percebi que o aluno queria fazer o UFC, né, no interior, mas não tinha como vir para a capital. Então a gente fundou um curso de isolada, que era chamado lá, chamado de específica, que era biologia. Tinha um colega lá que a gente abriu, ele abriu química e a gente fundou o primeiro curso de isolada da região do Cariri. Coincidiu, né? Eu sempre gosto de dizer, a gente tem que estar preparado para a oportunidade, né? A oportunidade aparece e quando ela aparece a gente tem que estar preparado. Coincidiu justamente quando a UFC vai para o interior, né? E aí a gente ia a primeira isolada. Então foi um case que deu certo, né? E a gente tinha então os dois nós tínhamos um compromisso muito grande com a qualidade do que fazia, né? E aí essa qualidade do que a gente tinha nos deu resultados, né? Que chamou a Uhum. atenção, né? Esse resultado chamou a atenção. Por quê? No terceiro ano da UFC lá, a gente bateu as escolas de Fortaleza, né? Foi mesmo. Foi. E aí isso chamou a atenção justamente do Ari Sá, né? Ari Neto, né? Um cara com uma visão fora da curva, né? Ele percebe isso, tá certo? E aí ele, montando a equipe de professores, ele queria sangue novo na equipe. Né? E aí ele vai descobrir quem são esses professores que estão lá no interior, que tiveram esse desempenho. Né? E aí ele vai lá em Juazeiro, conversa com a gente, né? E deu umas aulas pra gente lá em Fortaleza. Aí eu disse, rapaz, dá aula em Fortaleza. Diga, rapaz, eu vou. Tá? Porque eu sou curioso, eu queria saber o que é que tinha nas escolas de Fortaleza. Todo mundo queria me estudar aqui. Né? Hum. Porque aquele clássico. Eu sempre gosto de dizer que tem um professor daqui, ele dizia, é a metrópole e a colônia, né? A colônia é o interior, a metrópole é a capital.
Uhum. Tudo que vai da colônia, né, no caso da metrópole, para a colônia é bom. Tudo que vem da colônia para a metrópole, então, nem tanto. Eu vou ver o que é que tem na metrópole. Né? E aí vim trabalhar, né? Aí vim dar umas aulas no Ari. Deu certo, né? Trabalhei 10 anos, né? Não foi mesmo. Foi, mas morando no Juazeiro. Vinha só na aula Toda que semana, era 2 dias. 2 dias de aula aqui, tá certo? Quando não tinha avião, era de busão mesmo, de A ônibus. noite toda no Guanabara. Pegava, dava aula até 6 horas. 7 horas pegava, não era Guanabara, era Rápido Juazeiro, depois Rápido era Rio Juazeiro. Negro, depois passou a ser Guanabara. Né? Chegava aqui 6 da manhã, né? 7h15 eu já estava na sala, dando aula. Aí era 6 de manhã, 6 de tarde e 2 específicas à noite, na segunda, não, nas quintas e sextas. Né? Era quinta e sexta porque era um dia de horário mais complicado. Aí depois, né, com a Avianca, né, aí facilitou muito nossa vida, porque a Avianca tinha voos direto Juazeiro, Juazeiro, Fortaleza, e os horários maravilhosos, 7 da noite para ir, 8 da noite para voltar. Né, mas a volta era sempre com emoção, porque minha aula terminava 6h30 na Washington e eu tinha que estar 7h05 no aeroporto. Ixi, Maria, muita emoção. Muita emoção. Mas tinha um taxista, né, que resolvia isso, e Desenrolado. por onde a gente passava nem eu sabia, mas a sua era tudo a gente conhecia, tá? Ele saía cortando tudo para a gente chegar no horário. Então, assim, fui o primeiro professor do interior a ser convidado a trabalhar na escola da capital, né? Tá certo? Qual foi o ano isso aí? Isso foi em 2005. 2005 até 2014 a gente trabalhou, tá? Então, 2005 eu comecei, né? Foi justamente naquele processo, né? Do Ari sendo fundado, o crescimento da escola, tudo. E ele teve uma visão muito interessante que ele montou uma equipe bem jovem, tá? Uma equipe, como ele diz, né? Sem vícios, sem aquele... Né? E deu certo, deu liga. Eu acho que a equipe era muito boa, né? Até hoje é, né? A escola cresceu, acho que também, porque nós trabalhamos muito para isso e eu acho que também fomos muito valorizados, né? Particularmente, né, quando eu saí em 2014, eu sempre gosto de dizer, eu aprendi mais do que ensinei.